Olá, tudo bem? Aqui é a professora Helena do Infantil 1 e 2. Esse vídeo é diferente porque ele vai ser direcionado para os pais, tá certo? Uma breve conversinha que nós vamos ter. Então, ao longo do nosso processo de convivência, eu já falei bastante com vocês sobre a questão da paciência. Então, tudo que envolve educação, seja de criança, de adolescente, de adulto, para se educar não é uma mágica que acontece de uma hora para outra. É um processo que muitas vezes de uma pessoa pode ser mais lento, de outra pode se dar de uma forma mais rápida, mas o importante é a gente respeitar a criança nesse momento. A criança de 1 ou 2 anos, elas estão ainda se desenvolvendo na forma mais primária, porque agora que elas estão saindo da sociedade que é a família, né, e estão indo para realmente uma parte maior da cidade. Então vai ser o segundo círculo social delas, em que elas vão ter um papel completamente diferenciado, onde a criança não tem uma atenção exclusiva, porque ela vai ver que ela é parte de um todo, ela está junto com a classe, onde a criança não vai ter a presença direta da família e sim de uma pessoa que está fora da família, no caso a professora. Então, tudo isso vai mexer muito com a criança, tanto emocionalmente, às vezes até na questão física mesmo da criança. O emocional pode afetar, a criança pode sentir febre, dor de barriga, a criança pode chorar. E às vezes esses movimentos que a criança demonstra pra gente acontecem no início da escola, mas às vezes acontecem tardiamente. Às vezes ela entra na escola sem ter muita noção do espaço que ela tá. Depois, quando ela vai compreendendo, é que começam a vir os choros, começam a vir a rejeição. Então, cada criança tem o seu tempo. Não tem como a gente precisar se ela vai chorar ou não, em que momento isso vai acontecer, né? Então, a gente realmente precisa ter paciência. Tudo é processo. Qualquer dificuldade, qualquer problema que a gente tenha, a gente tem que lidar com o processo, porque a criança pequenininha, ela tá começando a compreender como esse mundo funciona. Então, se muitas coisas pra gente funcionam de uma forma óbvia, que a gente já sabe, óbvio que eu não posso fazer isso, óbvio que eu não posso chegar numa pessoa e bater, é óbvio que eu não posso impor minha vontade para as pessoas. Pra gente é óbvio, mas pra criança não é óbvio, né? Então, e isso vai ser muito difícil dela compreender. Então, a gente tem que ter essa paciência. Eu falo muito na palavra serenidade. Vamos ter serenidade. Porque a criança não pode ser cobrada de algo que ela não tem. Então, a gente não pode cobrar dessa criança um controle emocional, uma inteligência emocional, algo que ela controle realmente seus sentimentos e a forma como agir. A gente não pode pedir isso de uma criança pequena. Então, quem tem que ter somos eu e vocês, porque nós somos os adultos da relação. Então, a gente tem que estar ciente de cada momento que a gente está vivendo. Se for para elogiar, se for para chamar atenção, cada momento tem que ser feito de forma pensada, né? E a gente pensa nisso antes. Se acontecer tal situação, como é que a gente pode resolver, né? Porque se no momento você perder a paciência, gritar, aí já foi tudo por água abaixo, né? A criança não vai entender o que você está demonstrando para ela. Então, nesse sentido, eu coloco muito a questão da atenção e da paciência. Eu coloquei aqui a paciência para a gente compreender o processo de aprendizagem da criança e também a atenção, porque muitas vezes aquela criança ela tá te dando sinais e ela não vai saber te verbalizar se ela tá com alguma dificuldade, se ela tá com alguma dor, se ela não reconhece as letrinhas ou os números, ou se ela tem alguma dificuldade em outro sentido, ela não vai saber verbalizar. Mas se você ficar bastante atento aos detalhes, ela vai te mostrar o desenvolvimento dela. Então, uma criança, por exemplo, que não costuma interagir muito nas brincadeiras, né? No momento da brincadeira, eu tô observando todos, do nada eu olho para aquela criança ali e vejo ela interagindo com outra. Ela tá passando por outra etapa e ela tá mostrando a evolução dela, mas ela não vai saber te dizer: agora eu me sinto mais à vontade de fazer isso, eu não compreendi tal coisa, eu tive medo de tal coisa. Ela não vai saber te dizer. Então, na verdade, são raros os casos que a criança sabe apontar. Ela pode se sentir desconfortável ou simplesmente pode agradar bastante a ela,
né? Por exemplo, quando as crianças estão nervosas, né? Eu noto que algo que as acalma muito é a brincadeira de bolinha de sabão, né? Isso é uma coisa que parece que relaxa a sala toda. Então, e eles ainda ficam naquela expectativa, né? Então, foram eles que me disseram? Não, principalmente os menorzinhos de 1 ano, né? Mas teve a atenção, a observação em cima dessa criança. Então, isso é essencial. Então, nessa primeira fase, né, dos pequenininhos, eles vão tendo muita percepção através das sensações. Então, eles precisam de muito movimento. É por isso que não existe sala de infantil com criança completamente parada. Você me vê fazendo a rodinha, alguns conseguem ficar logo na rodinha, outros vão demorar mais, outros ficam correndo, andando, mexendo nas coisas. E é isso, criança é movimento. Eu não tô ali com robôs. Então, em casa, às vezes a gente perde a paciência, né? Que essa criança tá mexendo nisso, tá mexendo naquilo. A criança é movimento. Essa é uma forma dela aprender e é uma forma muito válida. Até porque a gente, quando é adulto, a gente vai se limitando mais. Então, agora é a hora dela fazer isso aí. Agora é a hora dela aprender dessa forma. E outra forma é a experimentação. E por isso também eu digo atenção e cuidado quando a criança está em casa. Porque a gente na escola tem todo o cuidado, a gente sabe que em casa também tem todo o cuidado, mas a criança precisa experimentar, pegar, né? Porque a criança muito pequena, ela não tem um nível de concentração muito alto. Se eu for contar uma historinha para os meus pequenininhos, é diferente. Quando eu contava história para as minhas crianças de infantil 4, eu poderia até ler muitos trechos, conversar sobre os personagens. A minha criança de infantil 1 e 2, ela não tem paciência. Ela não vai ter a paciência de eu terminar a história. Então, o que tem que fazer? Eu tenho que fazer um resumo muito rápido e atrativo. Tem que fazer barulho, fazer mímica, fazer gesto, chamar eles. Vamos fazer de conta que a gente está mastigando. Vamos fazer de conta que a gente ouviu o passarinho da história. Vamos fazer de conta que tem alguém batendo na porta. Aí você faz o barulho da porta. Então tem que ser uma história interativa e rápida. Eles não se prendem muito tempo. Então não adianta a gente dizer, essa criança é desatenta. É do nível deles, é da fase deles. Eles são desatentos e a gente que tem que se tornar mais dinâmico por causa deles. Por isso que vocês chegam lá na escola e às vezes a gente tá naquele ritmo acelerado, porque a gente acaba pegando o ritmo deles para conseguir entrar em sintonia, né? Então, nesse sentido, a escola trabalha muito com estímulo sensorial, né? Que são aqueles estímulos que a gente vai aguçar os 5 sentidos. Então, é muito complicado quando eu quero que uma criança aprenda só através de um vídeo. Ela pode aprender também através do vídeo, mas só o vídeo não é o suficiente. A criança precisa ver. E às vezes ver não é suficiente, a criança precisa pegar. E às vezes quando pegar não é suficiente, eles querem colocar na boca. Aí a gente tem que estar alerta, para não deixar eles colocarem na boca, nos ouvidos, no nariz, né? Mas tudo é experimentação para elas. E na sala de aula a gente realiza, por isso também eu falo da importância de vocês me avisarem se as crianças têm alergia, tem algum tipo de problema, que não podem entrar em contato com algum material, porque como essa fase é prioritariamente sensorial, a gente vai lidar com muitos materiais. Então é comum na sala eles mexerem em gelatina, mexerem em tinta, em qualquer coisa leva até a moeba, em terra, em qualquer coisa que seja assim, porque eles precisam dessa experimentação, né? É tanto que eu falo muito assim, que muitos pais comentam, mas o filho de fulano é mais inteligente, o filho de cicrano é mais inteligente. Sobretudo, gente, nessa fase dos pequenininhos de 1, 2 anos, não é uma questão de inteligência, é uma questão de estímulo. Será que a sua criança está sendo estimulada? Você está ouvindo sua criança? E daí é um papel super importante, porque às vezes quando a criança é muito pequenininha, a gente reluta em querer dialogar com a criança. Até através de uma contação de história, algo, pergunta para a criança, você acha que isso tá certo? Você acha que o personagem tal é legal? Ou que ele fez alguma coisa errada? Você gostou dessa casinha do livro? Ou você acha que a casinha podia ser mais bonita? Vamos esperar eles responderem, porque eles precisam desse estímulo também. Esses estímulos vão aguçar o desenvolvimento neurológico da sua criança.
Então, nós precisamos estimular eles a pensarem. Se a gente der tudo nas mãos sempre, eles vão ficar mal acostumados, não vão querer ter o trabalho de pensar, de raciocinar, né? E esse não é o objetivo que a gente busca. A gente quer crianças que estejam cada vez mais atentas ao ambiente que vive, que possam nos questionar, que possam criar conhecimento, né? E todas elas têm algo para contribuir. Toda criança tem algo para contribuir, muitas vezes em coisas que a gente nem costuma se questionar. Às vezes eles falam uma curiosidade e você fica, poxa, eu nunca pensei, né? Então vamos estimular eles perguntando sempre, questionando, conversando. Senta do lado do teu filho, pergunta quais desenhos você gosta, por que você gosta desse desenho, qual sua cor favorita. Se você não se decidiu, vamos lá olhar quais as cores que tem aqui em casa para você ver qual que você acha mais bonita, né? Então, através dessas atividades sensoriais, a gente vai trabalhando com conceitos básicos, que para nós eles são básicos, mas para as crianças não. Ainda é um pouco difícil de compreender, né? E a minha sugestão de hoje é uma atividade das caixas. Eu trouxe 2 aqui, mas em casa é interessante que você pegue mais. Vamos supor, você pega caixas, essa daqui é média, mas faz de conta que ela é grande e essa é pequena, né? Uma caixa grande e uma caixa pequena, você vai pegar de vários tamanhos e nós vamos procurar pela casa materiais, tá certo? Vamos procurar e você vai determinar quais são esses materiais. É melhor do que deixar eles escolherem, porque eles podem escolher, inclusive, coisas que não é interessante que eles peguem, porque pode ser perigoso. Você pega um bonequinho, por exemplo. Vamos ver se esse bonequinho cabe dentro dessa caixa. O que você acha? Ele coube perfeitamente? Será que ele cabe em pé, deitado? Deixa eu ver. Você pode pegar borrachas também. E as borrachas? As borrachas cabem dentro da caixa pequena? Elas cabem dentro da caixa grande, né? Qualquer tipo de brinquedo do seu filho, você pode pegar como material primário das brincadeiras os próprios brinquedos. Por exemplo, esse boneco, será que ele cabe na caixa pequena? Será que ele cabe na caixa maior? Né? Só nesse sentido você já está trabalhando vários conceitos com eles. Por exemplo, o conceito de grande, de pequeno, de maior, de menor. Até a questão da criança avaliar se a caixa em que formato, se é uma caixa quadrada, se é uma caixa mais retangular, né? A questão da conservação de volumes, qual tem mais, qual tem menos. Então, são conceitos básicos que eles vão tendo aos poucos e que vai ajudar seu filho lá na frente a aprender, inclusive, matemática, né? Quando ele vê o cubo, vê o cilindro, como é que vai calcular uma área, né? Quais são as fórmulas. Então, tudo ele vai ter que voltar na memória dele, por mais que ele não faça isso conscientemente. Ele vai, de forma inconsciente, relembrar esses conceitos base, que ficaram guardados lá na memória dele, né? Então, você pode participar desse momento, fazer esse jogo das caixas. Pega várias caixas e vai encaixando qual cabe, qual não, qual tem mais, qual tem menos. E é importante sempre questionar a criança, né? Não dê uma resposta pronta de logo. Às vezes é difícil, eles pedem ajuda, você vai e pode dar a resposta se eles sentirem muita dificuldade. Mas questiona, né? E às vezes a criança conhece o conceito, mas ainda não pelo que a gente está acostumado a chamar. Então, vamos trocar as palavras ao perguntar, às vezes? Por exemplo, às vezes eu tô com os pequenininhos e eu digo, qual é o maior? E eles ficam, maior, maior. Não sabem dizer qual é o maior. Mas se eu perguntar, gente, qual é o grandão? E eles sabem qual é o grandão. Então, você vai dizer, o grandão quer dizer maior. E assim eles vão pegando aos poucos. Tem criança que vai aprender mais rápido, tem criança que vai demorar mais um pouquinho. É normal, faz parte do processo de cada um. Nem você, nem eu, nós não somos iguais, nós aprendemos de formas diferentes, né? Então, qual é o menor? Qual é o que é bem pequenininho? Aí ele vai pensar, pequenininho eu sei o que é, né? Então, é dessa forma que eles vão aprendendo. Muito obrigada pela atenção de vocês, eu conto com a colaboração de vocês e em breve haverão novos vídeos. Uma feliz Páscoa para todos vocês e
Até logo!